Deixa eu me apresentar, né? Aqui eu faço lançamentos, já tem aí uns 4 anos, né? Já fizemos dezenas de lançamentos. A gente trabalha muito em cima de posicionamento de cliente, pessoas que estão começando do zero e querem entrar no mercado digital. Então, para isso, eles precisam de estratégias de construção de marca, precisam de estratégias de comunicação, precisam de estratégias de posicionamento, entender de arquétipo, entender o que fala, enfim. Essa é a nossa Verdade. grande especialidade aqui, né? No que tange a posicionamento, a transferência do conhecimento inicial ali para o digital. Né? Então, esse é o nosso know-how hoje. A gente, isso para o cliente final, né? E a gente tem tido uma longa trajetória do Insider, né? Que já tem 3 anos de Insider, fazendo Uhum. lançamentos lá dentro. E a gente também faz, então, mentorias para quem quer ser estrategista. Então, hoje já demos um passo adiante nesse processo de treinamento, não somente de experts, mas também para quem quer se posicionar como estrategista no mercado, né? E qual que é o seu momento atual? O momento tá como lançador. Eu fiz 2 lançamentos. Eu fui faixa verde, fiz lançamento no nicho de cuidados pessoais e no nicho de fisioterapeuta, que ele fazia ventilação mecânica para outros fisioterapeutas. Isso é um bom nicho. Você manteve a sociedade? Não, isso foi por pouco tempo mesmo. E aí Porque eu ele. tava na agência, aí foi só o tempo da agência que eu tava lá. Ah, entendi. E hoje, qual que é assim, o principal problema que você sente, trava que você sente, que você pode destravar aqui nessa reunião comigo? Uhum. Ó, como eu peguei só lançamento clássico, eu gostaria de ter a experiência do lançamento semente. Então, para construir bem um lançamento semente aí, saber como que você idealiza um lançamento semente, ou fiquei na dúvida até mesmo sobre o script de apresentar. Exatamente qual ponto que é a sua dúvida? Uhum. No script lá do que fazer um cronograma para apresentar para um expert. Isso, o cronograma é a principal etapa, porque se você será um gestor de lançamento, o cronograma ele dá a visão total do lançamento. Então, se você pretende ser gestor, você precisa dar os próximos passos para todas as pessoas da sua equipe. Até Uhum. então, você não fez lançamento dando ordens para alguém, você sempre recebeu essas Isso. ordens de outras Sempre pessoas, né? receber as orientações. Então, você recebeu microetapas para você tomar conta do processo. Quando você vai gerenciar ele todo, algumas partes serão de mais domínio da sua parte, outras menos. Um exemplo, você, provavelmente pela camiseta, vejo que você é mais especialista em tráfego, certo? Sim. Então, como especialista em tráfego, pode ser que você tenha mais dificuldade na parte de social media. Como que é isso para você? Social media, eu tenho as experiências normais do Canva. Mas nesse decorrer do tráfego, eu acabei aprendendo sobre o traqueamento, criação de landing pages. Isso para mim eu consegui pegar bem. O social media eu não tenho tanta dificuldade dependendo do nicho da pessoa. O Mas dá pra social media não é exatamente o post em si, sabe? O formato do Reels, né? Ele é uma parte, né? Mas por que eu falei assim, o social media? Porque inclui diretamente você saber a produção de conteúdo que você vai fazer para esse cara, né? Para esse expert. Então, quando entra a sua habilidade de desenvolver o cronograma e dar a visão total, tanto para ele quanto para as pessoas que vão trabalhar para você, vai te exigir dominância na habilidade de fazer a produção de conteúdo. Ou se você for delegar a sua produção de conteúdo, vai exigir que você consiga estabelecer dentro do cronograma do lançamento um cronograma de conteúdo. Aí você começa então a entender que existem microetapas que você vai precisar gerenciar, que você vai precisar arquitetar para juntar as outras microetapas e formar o cronograma total. Então veja, dentro de um projeto de lançamento, você arquitetar o conteúdo de um semente, ele é uma microetapa. Quando você vai fazer o lançamento semente, que vai te nortear? Qual que vai ser o período desse lançamento para você conseguir arquitetar a entrega de conteúdo?
nem sempre a entrega de conteúdo, ela vai ser uma entrega grande o suficiente para poder gerar audiência. A gente não pode nem se basear no social media, né, para você poder gerar audiência. Não tem como, você vai depender praticamente de tráfego pago. Alguns ainda cismam em fazer o conteúdo orgânico, né? No começo do lançamento de semente. O conteúdo orgânico, o expert ele tem que entrar para a parada já sabendo o que ele tem que fazer, né? Mas ele não tem, ele sabe que ele tem a obrigação de fazer, mas ele não tem a noção de como fazer. E aí entra para você, que é responsável pelo lançamento, o trabalho processual. Então, como que você vai pensar no lançamento? Período. O que eu vou estabelecer para lançamento? Aqui eu coloco 45 dias, eu coloco como tempo padrão. Lançamento de semente em 45 dias? Na verdade, tempo padrão para qualquer lançamento, é o que eu coloco dentro do meu prazo. Por quê? Eu preciso criar uma rotina entre clientes que saem e clientes que entram. Se eu não tenho data pré-estabelecida para esses clientes, como que eu me organizo na minha agenda? Fica praticamente impossível. Então, na hora de criar o cronograma, eu já sei o que eu tenho que fazer no primeiro sprint, no segundo sprint, porque eu tenho um tempo fixo de lançamento. A pessoa já vem para mim sabendo, olha, Sheila, o que eu preciso fazer? Aí eu vou falar assim, olha, primeira coisa, vamos organizar a data para 45 dias. Ah, Sheila, mas eu quero fazer com você, mas faltam 90 dias para o lançamento. Tá, a gente pode fazer a preparação da estrutura, mas o seu lançamento eu vou arquitetar para um prazo de 45 dias. Então, você quer fazer daqui 90 dias? Ok, mas a gente vai começar a sua estrutura de lançamento com 45 dias. O que a gente faz antes? A gente faz as reuniões de onboarding, a gente vai fazer as reuniões de estruturação de linha editorial, que aí já dá a permissão, já autoriza o expert a ir lá e gravar. Porque na hora que dá os 45 dias, nem todos os experts correspondem ao prazo de criação de conteúdo. Por isso que tem muitos lançamentos que acabam sendo prorrogados. Só que se eu ainda prefiro que o lançamento seja prorrogado por ele não ter tido tempo, do que para cada expert que eu coloco para dentro da minha agência, eu deixar o tempo aberto e eu não saber o que eu vou estar fazendo em determinada época. Então, assim, um exemplo, se eu coloco hoje 3 experts, eu sei que pelo prazo de 45 dias eu não vou poder fazer os lançamentos dos 3 juntos. Entraram os 3 juntos hoje, mas eu vou colocar um para daqui uma semana, outro para daqui a outra semana e assim vai. Então, aí eu pego lá o meu projeto que já está pré-pronto, é um template de cronograma, que já segue uma data específica de entrega. Aí eu coloco o prazo de acordo com cada data estabelecida de lançamento. Conseguiu entender essa etapa? Tô começando a ter uma visualização melhor. Na verdade, é só estabelecer uma data limite, uma data inicial, uma data limite para entregar os conteúdos, né? E data inicial, organizar o tema dos conteúdos com o nicho da pessoa. Exato. E aí você tem ali a data de 45 dias, então quando que você começa o tráfego? Com mais ou menos 20 dias antes, né? Dá para começar um pouco antes quando você quer testar melhor o nicho, né? Você quer ter mais tempo para teste, gastando um pouquinho a verba, então às vezes eu começo um pouco antes, mas pode começar até com 15 dias. E significa que então com 45 dias, e no máximo uma semana, a pessoa tem que estar já com toda a roteirização pronta de conteúdo. Para que uma semana, 45 dias, menos uma semana, vai dar aí uns 38 dias, né? Para 38, entre o 38º dia e até o 20º dia, que é o início do tráfego, a pessoa já tem que ter feito reels, já tem que ter gravado, já tem que estar andando nas lives, você já tem que estar cortando os Nutellas. Quando a pessoa está fazendo a produção de conteúdo, você está fazendo já do lado de cá a arquitetura de ferramentas. Aí você elaborou a sua gestão, organizou a BM, já fez o cálculo do orçamento, o que você vai gastar, a previsão de que você vai colocar na distribuição, ou seja, o planejamento de tráfego todo. Aí sim você vai sentar e arquitetar a copy do webinário. Então,
no momento da copy do webinário, você vai começar a pensar na estrutura de copy para amarrar as notificações e para amarrar os seus posts que divulgam de maneira orgânica, amarrar os posts de remarketing e o webinário. Então, são 4 tópicos que você precisa amarrar, tudo baseado em quê? Na copy do seu semente. Se a copy do seu semente é jeito errado, jeito certo, então lá, quando você começar a falar das vantagens e benefícios do método lá no remarketing, você vai ter que apontar problema para a pessoa que ela está fazendo errado. Você não vai estar mostrando a oportunidade, a copy vai estar amarrada. Quando eu falo estilo da copy, o framework da copy, isso você entende? Não, essa parte não, pra ser sincero. Qual curso que você fez para lançamentos? Eu segui o fórmula de lançamento, mas eu tava tendo muita dificuldade com a questão do tráfego. E foi aí que eu comecei a estudar mais tráfego. Mais tráfego, entendi. Bem, assim, quando a gente fala de copy de um lançamento, ele tem uma estruturinha padrão que o Érico Rocha segue, que é a estrutura de conteúdo por oportunidade e a estrutura de conteúdo por jeito errado, jeito certo. Isso significa que o conteúdo que você vai fazer, toda a copy que você vai fazer de jeito errado, jeito certo, é para um tipo de persona que já tentou fazer aquilo antes e não deu certo. Já um estilo de copy que é para oportunidade, mostrar algo novo para a pessoa, por exemplo, uma nova maneira de ganhar dinheiro, uma nova terapia que faz com que determinado inchaço nas pernas seja resolvido de maneira mais natural, mais eficiente. Isso são oportunidades. Aí você vai falar com pessoas que nunca tentaram fazer aquilo antes. Elas não têm essa possibilidade no mercado. Então, pode ser que elas tentaram já encontrar uma maneira de fazer isso, mas para usar essa copy, o certo é que elas nunca tentaram usar essa maneira antes. Aí sim, a copy vai ser toda em cima de você mostrar a descoberta, a grande descoberta, o grande achado para essa persona. E isso faz toda a diferença na produção de um webinário. Vai mexer com o teu tráfego, vai mexer com os posts orgânicos, com os reels, com o remarketing, vai mexer com tudo. Principalmente com persona, porque erros de persona é muito natural a gente descobrir só quando está fazendo tráfego. E aí quem vai se dar mal nessa história? A gente que está lançando. É o lançador, né? Porque a gente tem a responsabilidade de fazer a estratégia, mas nem sempre você detém a estratégia validada. Isso é uma coisa que vai acontecer no campo de batalha. Você vai validar essa estratégia conforme você está fazendo o lançamento. É isso que eu acho bom e ruim no lançamento semente, né? Porque alguns pensam sobre o lançamento semente já ter um bom retorno, mas o lançamento semente ele sempre é para validar se a oferta é válida ou não. Você falou aí sobre o jeito certo, o jeito errado é a oportunidade. Me deu a entender praticamente que é sobre o tipo de funil que o lead tá. Se é o topo de funil ou fundo de funil, seria isso, correto? Ele está relacionado ao nível de consciência também, né? Mas uma pessoa ela pode saber que existe uma oportunidade, ela ter nada de consciência e ter muita consciência. Então, são duas coisas diferentes, para falar a verdade. Você pode ter um jeito errado, um jeito certo, para um público de topo e também um público de fundo de funil. Um exemplo. Bem, quando a gente vai fazer lançamento para o mercado de estética, as pessoas de estética, elas tentam fazer as coisas a todo momento. Ela tenta fazer vários serviços misturados, ela tenta vender pacotes, ela tenta
se engajar com clientes de diversos tipos. É uma pessoa que ela não tem aversão ao risco. E exatamente por isso, ela é uma persona que você pode falar assim, que ela tem um alto nível de consciência sobre qualquer coisa que você queira vender para ela no mercado de estética. Eu vou vender um equipamento novo. Ele é exclusivo no mercado. Só que esse equipamento novo tem provavelmente uma tecnologia que já foi usada em outros protocolos, em outros equipamentos. Então você começa a perceber que você está trazendo a oportunidade, mas ao mesmo tempo também se parece com o jeito errado, o jeito certo. Você vai fazer um laser para tirar os pelos do sovaco, das pernas, para tirar os pelos dos dedão. Tem diversos tipos de laser. Tem um laser que vai doer mais, tem outro que vai doer menos. Tem um que vai ser mais rápido, tem um que vai ser mais devagar, tem um que vai sair cheiro, tem outro que não vai. Então, eu vou vender uma forma de fazer a remoção de pelo que pode ser única, exclusiva e levando uma oportunidade para a pessoa? Posso. Aí eu vou ter que trabalhar em cima do grande achado. Por que isso é único e exclusivo? Ah, é porque foi descoberto que na fototerapia da pele, por conta da incidência do tipo de raio X que foi descoberto através dos estudos da NASA, quando chega com determinada cor da pele, determinado fototipo, a pele tem um poder de dilatação maior e o pelo sai mais rápido. Tá bom, então esse daqui é um jeito único de você vender uma oportunidade. Aí você vai falar assim, por isso que antes você tentava fazer a depilação a laser e não conseguia. Opa, agora eu misturei oportunidade com o jeito errado, o jeito certo. Ah, mas você não conseguia porque você não tinha acesso a essa oportunidade que eu tô te mostrando. Então isso daqui vai fazer com que você consiga ganhar dinheiro mais rápido, ganhar dinheiro de maneira mais eficiente. E você agora já sabe que outros lasers podem ser sim bons, mas eu tô mostrando para você a eficiência desse, comparando ao X e X do mercado. Então, eu acabei de te bugar um pouco a cabeça, né? Você falou assim pra mim, Sheila, então eu tô entendendo que a copy jeito errado, jeito certo, a oportunidade está atrelado a nível de consciência da persona. Eu acabei de mostrar pra você que não. É que bugou um pouco mesmo. Mas tá começando a entender, sim. Que dá para usar os dois níveis de consciência nessas duas oportunidades do jeito certo. Cada tipo de comunicação tem um nível de consciência dessa persona. Porque se você vai falar de uma oportunidade, deixa eu ver um lançamento meu que foi oportunidade. Eu fiz um que foi no nicho, no segmento de Enem, curso de matemática para passar no Enem. O maior concorrente do meu cliente usava o arquétipo jeito errado, jeito certo. Ele falava das maneiras que a pessoa estudava de maneira errada para o Enem e por isso reprovava. E fazia muito sentido, só que eu tinha que pensar algo. No nicho que eu estava lançando, a maioria desses alunos já conhecem esse outro concorrente. A maioria, muito pouco alguém que não vai conhecer ele porque o cara é grande. Então eu falei assim, eu vou bater na tecla do jeito errado, do jeito certo? Não, eu vou dar um conteúdo de oportunidade. Mas onde que eu vou pegar aqui na questão? Tem a forma errada de estudar sim. A pessoa pode estar estudando mais redação do que matemática. Isso é um jeito errado, o jeito certo que o concorrente abordava entre vários outros. Mas isso eu abordei no meu também, ou seja, eu trouxe alguns aspectos do jeito errado de se estudar, mas o que eu identifiquei, o que eu tive que caçar, o que eu tive que extrair do meu cliente. Edu, fala aqui pra mim, qual que é o jeito único que você faz com que a pessoa consiga aprender a matemática mais rápido? Aí ele
que já tinha me dado um pequeno parecer disso no momento da reunião de fechamento. Na hora que eu fui explorar qual cópia eu ia usar no webinário, eu bati em cima daquilo que eu percebi. Ele tem alguma coisa aí por trás que ele faz, mas ele não está consciente ainda. Ele faz isso daí de uma maneira diferente. E aí ele vai lá, pega a metodologia do estudo da prova e ele fala assim para o aluno: olha, você não precisa resolver da maneira que você aprende a resolver. Isso daqui é o jeito normal que você aprende. Ele tipo criou uns atalhos de interpretação que ele chama de caminhos habilidosos de ataque, e aí tem mais umas 2 palavras lá que eu não lembro mais. Caminhos habilidosos de ataque. Então, primeira coisa, ele te ensina a você a começar a responder a prova do Enem pela prova de matemática. Beleza, é a metodologia dele, já faz parte da metodologia dele, tá? Mas ela não é assim tão uau. Aí vem a segunda parte. Você vai começar a responder qualquer uma? Não. Você vai procurar, dentre todas as questões de matemática, algumas questões que têm essas configurações. As configurações que eu vou te falar agora são essa e essa e essa. Aí você vai procurar, você vai responder essas primeiro. Aí ele te dá os temas e qual é a configuração da pergunta para já saber como dar a resolução, fazer a resolução dela. Esses determinados tipos de pergunta, você vai resolver com esses atalhos aqui. Você não vai resolver da forma normal que você aprende matemática, não é nada disso. A matemática que você aprendeu no colégio, você joga fora. Você não vai precisar dela mais. Mas como assim, Edu? Eu fico 3 anos no colégio, no ensino médio, para você falar que quando eu for estudar pro Enem, eu não vou usar nada da matemática que eu aprendi? É isso. Você vai jogar fora. Aí a pessoa vai falar assim, mas é ilógico. Isso, porque o Enem ele é para testar o ensino público. Mas, infelizmente, a prova do Enem ela é uma prova para reprovar a maioria dos candidatos. Infelizmente. Então, o grau de dificuldade que ela tem nunca vai permitir com que as pessoas que estudaram no ensino médio consigam responder a todas as questões a tempo. Porque ele vai no método padrão. No método padrão, ele vai demorar o dobro de tempo. Então, por isso o método dele chamava caminhos habilidosos de ataque. Ou seja, você vai atacar as questões no lugar certo, na ordem certa. Vai responder de uma maneira que você consegue resolver pela metade essa questão. E aí você vai conseguir fazer a sua prova a tempo e pontuar mais. Porque matemática é a matéria que mais pontua. Ela pontua mais do que redação. Então você tem que ir muito bem em matemática se você quiser passar numa federal. Aí você vê que o meu concorrente, ele estava fazendo do jeito errado, do jeito certo. Eu bati em cima da tecla, não do jeito que a pessoa estava estudando, mas em cima do que ela não conhecia. Você conseguiu pegar? Tô começando a entender mais agora. Ele praticamente usou uma outra forma de aplicar um método do jeito certo. O primeiro jeito certo era limitado. Ele adiantou o caminho da pessoa para uma oportunidade, digamos assim. Que ela não sabia. Ela nunca tentou antes dessa forma que ele ensinou. Ela tentou de outras maneiras, dessa forma que ele ensina, ela nunca tentou. E é que eu já vi que tem muitas pessoas que aprendem as provas do Enem de uma forma diferente mesmo. Então, você vê que quando esse tipo de configuração acontece, fica até difícil. Eu, que já tenho mais experiência no lançamento, às vezes fico com dificuldade de entender para qual direção eu vou. Se eu vou oportunidade ou se eu vou jeito errado, jeito certo. Então, isso é a primeira coisa que eu preciso estabelecer para fazer a cópia de um webinário semente. E aí depois tem etapas que você vai precisar seguir para poder construir essa cópia, né? Então, deixa eu compartilhar com você essas etapas. Bem, então aqui é a estrutura normal de todo o webinário, né? O webinário 1, promessa, prova, história, conteúdo, fechamento.
E essa também vai ser a mesma estrutura do webinário semente. A diferença é que aqui no conteúdo você vai trazer o elemento do webinário 2 ou o elemento do webinário 3, que é a oportunidade amplificada, ou então o jeito certo, que a gente não falaria no webinário 1, e também a amostragem, ou seja, a prova, de como que se executa aquilo que você está mostrando, ou então perguntas e respostas, que é a etapa do webinário 3. Então, tudo isso vai vir aqui para dentro dessa etapa do conteúdo. Quando eu venho para dentro do conteúdo, isso é uma coisa que geral tem problema dentro do curso do Érico Rocha. Geral tem problema. O que eu tenho que falar parágrafo por parágrafo? Isso é meio anuviado no Fórmula. A gente que tem que ter cabeça de estrategista não pode ficar com a cabeça anuviada em relação aos copies que você faz. Tudo tem que ter framework. Para tudo que você vai fazer, você tem que conseguir explicar por que você fez, Caíto. E aí, então, você vai dar copy para o seu expert. E aí, se você não explicar o que você está fazendo naquilo, ele vai ter uma tendência a mudar. Ele vai tirar um parágrafo, ele vai escrever de outra forma. E ali tem gatilhos, tem coisas específicas que estão acontecendo que se ele tira do lugar ou ele deleta, ele perde o framework de aumento de consciência e de conexão. Porque o webinário, todo momento do webinário é para você aumentar a consciência e fazer conexão, aumentar a consciência e fazer conexão. Então você vai ter que falar coisas que geram empatia e similaridade na persona e também entregar uma nova crença. Aí fala mais coisa que gera empatia e similaridade e aí entrega uma nova crença. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu olhei, adaptei essas etapas com a estrutura do Thiago Finch. Eu olhei bem o que o Érico Rocha queria trazer e não tinha um framework lá dentro e eu desenhei esse framework. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, entrou no conteúdo, faz a transição para a jornada toda, fazendo uma antecipação do que você vai falar. Agora pega papel e caneta, você vai entender como que eu consigo aumentar o faturamento. Estou falando de Roma e estou dando antecipação do que a pessoa vai ver. Vou mostrar para você o porquê dessa metodologia, que é o grande achado que está por trás de você conseguir faturar mais. E aí vem, primeira parte, dor principal. Aí da dor principal, você vai mexer com a parte 2, problema oculto que gera a dor. Ou seja, você tem que dar plausibilidade para essa coisa que está oculta que está gerando a dor. Você tem que falar assim para ela: olha, isso daí que você está passando, se você soubesse disso que eu sei, você não estaria passando isso. E o que eu sei é isso, isso e isso. Então isso se chama plausibilidade. Você está dando uma razão lógica para ela, para explicar por que ela chegou naquele problema. Beleza, passou 4.2, parte da razão lógica. A gente vai entrar para 4.3. Você potencializa o problema agora. Primeiro você falou da dor que ela tem, explicou que existe uma razão para ela estar com aquela dor que ela está vivendo. E agora você ataca de novo, mexe de novo na ferida. Olha, mas escuta, deixa eu te falar, se você não resolver isso, deixa eu te falar o que vai acontecer. E aí aqui a gente fala, e para provar, né, que a falta de visão sobre a sua própria carreira é de fato o motivo que está gerando todos os problemas que você tava, eu vou te mostrar a evidência física que prova isso. Aí a gente vai lá para baixo e mostra as evidências físicas. Ó, você tá passando aí, não consegue organizar a mente para saber o que você tem que fazer primeiro, não sabe o que priorizar no consultório, vai investir em marketing e ferramentas de gestão sem saber como extrair o melhor resultado delas, vai fazer confusão entre ferramentas para usar. Aí ele começa a falar assim: poxa, é verdade, eu tenho isso também. Mas por que tá separado desse jeito? Porque isso daí eu não podia falar lá em cima na dor principal. Lembra que eu tenho que atacar sempre
dor que mais vai fazer a conversão acontecer, Uhum. é nela que eu bato. E as outras dores paralelas, muitas vezes elas são dores consequências de outras coisas erradas. Não acontece assim um misto de dor na nossa persona do nada. Normalmente é uma coisa que dá um start, e aí essa coisa que dá o start ela gera um outro problema, e aquilo começa a ter efeito dominó na vida dela. Criar um efeito cascata na mente da pessoa. Exato. E eu tenho que separar isso aqui no webinário. Eu tenho que mostrar para ela qual é o efeito cascata que está acontecendo. Aí beleza, então depois eu vou agora ampliar esse problema e os efeitos colaterais dele. Aí tá, mas se você quer ver realmente onde tudo isso vai dar, nossa, acabar com o seu legado. Agora, assim, eu fui com 2 pés no peito. Porque essa persona aqui, ela é vaidosa. Um ponto principal para essa persona é a forma que ela brilha. Ela é uma estrela. Então, se você tem profissionais que são estrelinhas, falar para a pessoa que ele vai destruir com o legado dele, que ele vai ter dificuldade de levantar-se como uma marca, não vai conseguir brilhar, isso daqui é pesado para a pessoa. Mas eu não citei esse problema antes, essa dor antes. Eu não citei essa consequência antes. Veja, eu fui escalando isso aos poucos, aumentando a consciência dele. Aí beleza, expliquei mais, dei mais exemplos, porque tudo que a gente fala, você tem que dar exemplo. O que é acabar com o legado? Se você começar a atrasar, vai prejudicar a experiência do paciente, isso acaba com o seu legado. O cliente não vai te indicar nunca mais, isso vai acabar com o seu legado. A secretária não consegue ter empatia e fazer vendas para você, isso vai acabar com o seu legado. Os seus pacientes não vão retornar, isso vai acabar com o seu legado. Então você entende que tudo é uma prova para poder ele entender que aquilo que eu trouxe de potencialização do problema, que era acabar com o legado, ele consegue entender o que significa acabar com o legado. Eu estou dando exemplos reais. Você está conseguindo acompanhar? Tô conseguindo acompanhar, sim. Próxima etapa, 4.5. Soluções fracassadas ou falsas soluções. Aqui entra o jeito errado do webinário. Mas olha, quantas etapas eu não passei antes, dentro do conteúdo, até de fato falar o que era jeito errado, jeito certo. Você viu tudo que eu falei antes de chegar no jeito errado? Ou seja, tive que fazer muita conexão com a dor, com a consequência, da plausibilidade da dor. E agora eu vou mostrar o jeito errado. E depois eu vou mostrar o jeito certo. E aí depois eu tenho que dar a plausibilidade do jeito certo, porque eu não posso falar que existe um jeito certo. Eu tenho que dar para ele uma razão lógica do porquê eu estou defendendo que esse jeito é o jeito certo de fazer as coisas acontecerem. Então aí começa a ficar amarrado. Aí sim, o CPL é um CPL que vai fazer com que no final do webinário a pessoa olhe para aquilo e fale assim: eu estou vendo isso sobre uma ótica que eu não tinha olhado. Ele não está falando para mim uma coisa óbvia. Às vezes, ele pode ter até uma noção, não ser novidade para ele, mas ele vai falar assim: da forma que você me falou, eu enxerguei coisas que eu não enxergava antes. Aí ele, tudo faz sentido, agora eu entendi por que a minha vida tá um efeito cascata. Então vamos lá. Aqui, quando eu falo, vou falar do jeito errado para ele, como eu bati muito em dor, bati muito em potencialização do problema, eu não quero descer um nível maior ainda e falar assim: olha, você não tá entendendo, você é o bosta da sociedade. Eu não quero falar mais isso, porque eu já judiei tanto dessa persona, que eu quero falar assim pra ele: calma, olha, mas eu vou te ajudar agora a sair dessa lama que você se enfiou, tá bom? Existe uma solução para isso. Antes de falar essa solução, eu só quero te mostrar soluções erradas, soluções fracassadas,
Porque se você nunca tentou resolver, vou falar o jeito errado, o jeito certo de qualquer jeito. Mas se você já tentou resolver isso antes, provavelmente você já tentou dessa maneira. E eu quero te mostrar que esse jeito aqui é errado. Não tenta ele mais, ok? Eu quero te ajudar mesmo. Então não tenta mais fazer dessa forma. Aí eu vou falar, jeito errado. Aí depois eu vou dar a solução. Solução não óbvia, sempre. Porque se a solução é óbvia, ela não é um conteúdo do jeito certo e ela não é um conteúdo oportunidade. Se ele sabe que a solução é daquele jeito, o seu webinário é fraco. O seu conteúdo de pré-lançamento é fraco. Então, sempre proporcione para ele uma solução não óbvia. Aí você vai falar, agora eu imagino então que você esteja se sentindo 100% sem direção, já que provavelmente eu apontei como ações erradas todas as que você tentou fazer antes, não é mesmo? Eu sei, é muito chato a gente se ver num mar onde a gente tentou de tudo e não conseguiu, e a gente descobrir agora efetivamente que você fez errado. Mas tá tudo bem, você tentou. Agora eu vou te mostrar, então, a solução certa. E isso, Caíto, é muito importante ser feito. Porque aqui você dissuadiu para depois você persuadir. Quando a gente quer vender algo, tudo que a gente quiser vender, a gente primeiro tem que dissuadir a pessoa para ela descomprar todas as ideias que ela tinha antes do que ela queria. Ela tem que, querer devolver para a loja tudo que ela tinha antes para poder comprar o seu, entendeu? Então, você vende um aparelho de som. Tá, mas por que eu vou me desfazer do meu aparelho de som para comprar o seu? Você vai ter que me dar uma razão lógica para isso. Tá, e você vai falar, não, porque os decibéis do seu aparelho de som provavelmente vai fazer com que você perca a sua audição quando você tiver com 70 anos de idade. Não, já me convenceu, Caíto, já me convenceu. Então eu vou comprar o seu aparelho de som agora. O conteúdo do CPL é a mesma coisa. Então, quando você vai apresentar a solução não óbvia, ela já tem que estar entendendo exatamente isso. Olha, o Caíto já me provou por A mais B que o que estava acontecendo antes vai me prejudicar. Eu já estou com um problema nisso, só que se eu permanecer tentando resolver do jeito errado, vai me prejudicar ainda mais. Ele já me mostrou qual que é a potencialização do problema. Meu legado vai acabar. Eu que sou estrelinha, eu não posso deixar o meu legado acabar. Imagina, eu não posso manchar minha reputação. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que fazer do jeito certo. E aí eu venho aqui com a solução não óbvia, né? Então isso daqui é a solução que, em teoria, pelo que eu te falei, ela até parece óbvia, né? Mas acontece que ele não sabe o processo de como fazer isso. Ele não sabe que ele tem que ter esteira de serviço. Ele não sabe que ele precisa vender em determinada hora e não querer vender em determinada hora. Ele não sabe essas coisas. Ele tem muitas coisas em relação ao atendimento que para ele só funciona na cabeça dele assim. O que importa é o cliente na minha cadeira. E isso, infelizmente, destrói faturamento. Né? Então é isso. Falamos a solução não óbvia. Aí eu vou falar o que não é a solução, ou seja, eu vou corrigir interpretações erradas sobre essa solução. Aí depois eu vou dar a plausibilidade dessa solução. Aqui eu faço já a conexão com a metodologia, o mecanismo único do expert. Por quê? Quando eu vou defender uma ideia, eu tenho que dar sempre a razão lógica para aquilo. E a razão lógica está aqui nisso que ela explica. E dentro dessa etapa aqui está o mapa, que seria a terceira etapa do CPL. Ou seja, aqui onde eu estou te mostrando o pilar 3 do método dela, é onde vem a etapa do grande finale. É aquilo que o cara mais quer. Tá bom, e aí? Mas olha, como que eu vou então aumentar o meu faturamento? Eu vou te mostrar isso na terceira aula, é o CPL 3. Ele entra aqui.
dentro do conteúdo. Então, é uma continuidade de conscientização, e aí eu entrego isso e faço a oferta no final. Essa parte do gancho de puxando desde o conteúdo, eu não tinha visto dessa forma que você tinha me falado. Que aí tem que criar basicamente toda a estrutura do lançamento semente com respeito a isso. Ainda mais essa parte sobre a consciência de oportunidade, do jeito certo, do jeito errado. Isso aí eu achei bem interessante também. Mas eu fiquei com uma dúvida com respeito a se é um lançamento semente, o expert, ele não tem uma pesquisa de lead anterior. Então ele não sabe exatamente quais as dores, apesar dele saber as dores dele. Valeria a pena ele usar as dores dele para começar a fazer essa construção de lead? Depende. Assim, só se ele for o expert transformado. Se ele for o expert transformado, faz todo sentido usar as dores dele, porque as dores dele são as dores da persona. Nesse meu caso, as dores da persona não são as dores da minha cliente, porque ela não é a expert transformada. Ela é uma pessoa que viu um problema em um determinado nicho e foi lá resolver um problema desse nicho. Por quê? Ela vendia produtos para esse segmento de mercado. E na hora dela vender os produtos dela para os médicos ficavam com os produtos parados porque não conseguiam vender. Aí o que ela tinha que fazer? Além dela fazer o trabalho bem feito de conseguir vender, ela ainda tinha que treinar o médico para ele conseguir vender, para que ele comprasse o produto dela. Olha que louco isso. Então ela falou assim, através do que eu ensinei, os faturamentos começaram a aumentar e eu vi que isso dava um método. Ela viu isso, abriu a própria consultoria dela, validou, porque ela tem 2 médicos que aumentaram o faturamento em 43% e o outro em 30%. E aí agora ela está indo para o lançamento. Sempre que você vai fazer um lançamento semente, tem que existir um fundamento para aquele lançamento semente estar acontecendo. Se você pegar um expert que nunca validou aquilo, vai ser um baita de um problema. Ó, por exemplo, quando eu comecei a fazer lançamento, a primeira coisa foi lançar no mercado, nesse mesmo mercado que eu faço hoje. Eu faço posicionamento digital. Então, eu queria mostrar para a pessoa o que ela tinha que fazer para ela conseguir colocar a empresa dela no mundo online. O que ela precisava? Eu não tinha feito isso com ninguém antes. Eu não tinha pego ninguém e colocado no digital para ter uma prova. Só que qual que era o meu argumento? Eu consegui crescer no mundo físico. A minha empresa, que antes era uma empresa de 100 metros quadrados, ela passou a ser uma empresa de 400 metros quadrados, sem fazer nenhum tipo de gestão de tráfego e nenhum tipo de rede social, porque na época nem Instagram tinha. Então, como que eu fiz com que a minha empresa crescesse em tão pouco tempo? Em um ano, eu saí de uma empresa que era de 100 metros para uma de 250 e mais um ano depois eu fui para uma de 400. Então, foi um crescimento muito rápido, onde eu atendia 30 clientes novos por mês apenas. E depois, de um ano para outro, eu comecei a atender 250 clientes novos por mês. Opa, isso é fora do padrão. Então, você tem uma plausibilidade, existe um quê por trás aí, que diz que, por mais que você não tenha transformado ninguém no mundo online, se a pessoa aplicar isso daí, ela vai conseguir documentar uma estrutura de criação de marca e aí ela consegue crescer. Então ela consegue aplicar esse posicionamento na empresa dela física, no posicionamento dela online. E o que é isso daí? É o que eu chamo de autoridade com credibilidade. Quanto mais específica eu for no atendimento com o meu cliente, mais credibilidade eu estou mostrando para ele. Então, se eu vou fazer um cabelo, eu tinha empresa de estética, beleza no geral. Aí, então, se eu for fazer um cabelo e eu vou falar assim, tá, o cliente na minha cadeira, tá, mas você quer fazer esse loiro de que jeito? Você sabia, cliente, que existem não sei quantos tons de loiro?
Você sabia, cliente, que antes de você fazer o loiro, a gente tem que fazer um teste de resistência capilar, de densidade capilar? Mas você sabia, cliente, que eu tenho que saber o quanto que o seu cabelo está contaminado com radicais livres, sais pesados, sais e metais pesados e que impactam o resultado do seu cabelo, quanto que ele vai ficar bonito? Eu estou sendo específica. Ao mesmo tempo que eu estou sendo específica, eu estou trabalhando a autoridade. Se eu estou sendo específica, eu estou dando mais credibilidade para o meu cliente. Hoje, o que o marketing digital fala? Que a rede social, o Instagram, ele é uma rede para a gente poder mostrar aquilo que a gente faz. É isso que o Instagram faz por nós hoje. Ele não tem a missão de vender. A missão do Instagram é formar novas estrelas todos os dias. Só que como que você consegue vender através do Instagram? É exatamente por isso, porque você está mostrando como você faz. Esse, por exemplo, é um momento de transição para mim aqui na agência, Caíto. Porque até então, eu nunca dependi de rede social para poder ter os meus clientes. E aí, agora, eu decidi sair do Insider. Eu falei assim, agora é o momento de eu fazer aquilo que eu falo para os meus clientes fazerem. Eu preciso mostrar o como. Como é que eu faço isso? E eu ensino isso para os meus clientes. Então, o que eu falei para minha expert, essa que você está vendo. Pega o cliente que você atendeu, pega vídeos dele e fala assim para ele, olha, fala assim para ele não, fala assim no seu Reels. Fala, você tá vendo esse vídeo aqui, mostrando ele nos procedimentos, atendendo, mostrando prova social do Reels dele com um monte de comentários. E aí você fala, ó, tá vendo o que ele fez aqui? Talvez você não perceba, mas ele conseguiu trabalhar o encantamento de clientes dele de uma maneira tão incrível que o faturamento dele aumentou em 30%. E ele já era conhecido na rede social, fazia tráfego e mesmo assim não conseguia aumentar o faturamento. Isso é uma maneira, é um Reels de você provar, ou seja, você está mostrando como você faz para as outras pessoas. Isso gera credibilidade e autoridade, que era a mesma coisa do meu método de posicionamento digital há 4 anos atrás. Eu falava no meu curso para as pessoas trabalharem em cima de 2 pautas: credibilidade e autoridade. Como que você vai fazer isso? Argumento lógico. Como que você, é o que você fala. Por exemplo, tô te mostrando aqui como que faz um CPL semente, né? Essa é a minha metodologia. Coloquei a minha experiência de mercado e criei essa estrutura. Então, isso faz com que eu consiga destrinchar qualquer tipo de lançamento semente e a pessoa não me questionar. O meu expert não vai me questionar. Ele não tem como virar para mim e falar assim, ó, mas escuta, você não acha que você tá batendo demais na dor da persona? Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai remover um trecho mais, porque ele vai ter medo de tirar, porque ele sabe que ele vai desconstruir uma ideia lógica. Fez sentido? É. Fez, até porque a intenção é justamente criar essa necessidade, né, de quem está ouvindo. Exatamente. Então, Caíto, foi muita coisa, né? Bastante. Foi bom, Caíto, me fala agora sim, eu falei muito, agora eu quero ouvir de você. O que você entendeu agora? Deixa eu aqui parar de compartilhar. Quero saber o que você aprendeu, o que você vai sair de aprendizado dessa nossa reunião. Bom, primeira coisa é estruturar a ideia inicial do lançamento semente. Sobre essa parte do jeito certo e jeito errado é oportunidade. Criar uma base de conteúdos com respeito a isso. E aí sim, estudar os tipos de dores que o nicho tem ou pode ter com os leads. Pode ficar um pouco difícil caso o expert não tenha feito o lançamento, mas como o lançamento semente é para ser validado, uma pesquisa de lead em 1 ou 2 lançamentos pode ajudar já com respeito a isso. Então, de resto, é só estruturar mesmo o webinário e procurar pessoas para fazer o lançamento. Isso, a lógica é essa. A pessoa vai falar assim pra você, mas eu vou ter sucesso no primeiro lançamento? Já vai de cara, 2 pés no peito. Não espere que você vai conseguir vender.
Aí, a não ser que você esteja falando com um expert que tenha 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Mas veja, eu atendi expert que tinha 1 milhão de seguidores. Ele não vendeu de cara. Eu já atendi expert que tinha 150 mil seguidores. E aí ela não vendeu. E por que a gente vê que pessoas tão engajadas na rede social não conseguem vender de prontidão? É porque tem uma construção da própria pessoa. A pessoa não está pronta ainda para entender as dores que ela vai atacar, o mecanismo único que ela vai colocar no produto dela. Veja, quando eu atendi essa moça que eu acabei de te falar, ela tem a metodologia que vem de uma empresa de grande porte para poder fazer a hipnoterapia. A metodologia não é dela. A metodologia é do curso que ela fez, entende? Então hoje você vai ver várias pessoas de desenvolvimento humano. Ah, mas eu quero vender isso daqui que eu sei, porque eu quero ajudar a vida das pessoas, eu quero transformar. Mas, Caíto, não é suficiente isso. Porque para a pessoa poder decidir fazer com você, tem que ter um motivo único pela qual ela decida fazer isso. Então, quando eu vou decidir fazer curso de coaching no IBC, onde eu sou formada, Master Coach pelo IBC, e não na Slack, e não com o Paulo Vieira, por que eu vou escolher o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching do Zé Roberto Marques? Talvez eu não tenha pesquisado e não tenha achado nenhuma, eu vou na primeira. Talvez eu tenha pesquisado, e se eu pesquisei, eu sou uma lead muito consciente do que eu quero. Muito consciente do que eu quero. Aí eu vou olhar, mas o Paulo Vieira, ele tem o estilo do Pablo Marçal. Tá, mas eu não me vejo no arquétipo governante. Ah, eu me vejo mais no arquétipo curador do Zé Roberto Marques. Ah, nossa, eu quero fazer o tal do coaching com alma, que é o do Zé Roberto Marques. O que me chamou a atenção na venda, o closer, o que ele fez comigo? Ele falou assim, olha, você vai ver que primeiro, antes de você querer fazer gestão de pessoas, você tem que mudar a forma que você se vê. Você tem que tratar isso que você tem dentro de você. Qual é a sua alma? Como que você vê sua alma? E aquilo me deu um choque. Eu falei assim, caraca, eu não sei como que eu vejo a minha alma. como que eu me vejo? Eu não sei, cara. Você me pegou. Aí ele começou a explicar isso pra mim, né? Porque a metodologia aqui é diferente, Sheila, porque a gente tem vivências, né? Você tem como transformar a vida de outras pessoas se você transforma a sua vida, porque o aprendizado, ele não é lógico, o aprendizado é emocional. Você sabia disso, Sheila? Eu falei, não, pra mim não, eu sou uma pessoa totalmente lógica, racional. Eu fiz o curso de administração, só pra você ter uma ideia, a burrice que eu fiz na minha vida. Então eu fui pela lógica, eu não estudei a fundo, que, cara, pra mim é só decisão. Aí ele falou assim, então, pois é, você vai ajudar as pessoas em decisão, você vai errar. Então, Caíto, o que eu quero mostrar pra você, a ênfase no mecanismo único. Por que as pessoas vão fazer o curso do seu expert e não o curso do expert que é teu concorrente? Aí entra esse lance, né? O jeito único que só o seu expert faz. E muitas vezes, Caíto, o seu expert não sabe que jeito único é esse. Quando eu te mostrei o meu cliente Edu, que a gente lançou no nicho do Enem, ele tinha o mecanismo único, mas ele nunca tinha dado luz para esse mecanismo único dele. Ele sabe fazer, mas não sabe explicar. Não sabia explicar. Aí tem um outro cliente meu, o Henrique Rusca, do nicho de tecnologia. Aí ele falou assim pra mim uma vez, ele falou assim, olha, Sheila, eu sei que você tá tentando extrair uma bala de prata de mim. Eu entendi, eu saquei isso de você.
né? Você tá querendo caçar alguma coisa em mim, é uma bala de prata. Sheila, mas não tem bala de prata aqui. O conhecimento é isso, tudo acabou. É tecnologia e você faz isso, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, a sua visão de CEO é que tá dizendo isso pra você. Mas quando a gente tá falando de marketing digital, eu não posso falar que simplesmente a pessoa vai comprar o seu curso porque é assim que é o mercado e o curso todo mundo vende igual, porque senão você não vai vender nada. Tem que ter uma forma que é só sua de fazer isso. E aí então ele entendeu. Eu estava dando plausibilidade para a solução. Qual que é a plausibilidade da solução? Qual que é o jeito único de fazer isso daí? Qual que é a solução não óbvia? Aí a gente conseguiu trazer, né? E isso com todos os experts. Tem expert que eu demorei 3 reuniões para encontrar mecanismo único e eu já estava na fase de construção de CPL. O conteúdo já estava rodando e não tinha mecanismo único ainda. Caramba. E tem que ter. Você tem que achar mecanismo único para fazer conteúdo, senão o conteúdo fica vago. Você não sabe para onde vai levar a transformação da pessoa, porque o conteúdo ele tem que mostrar a transformação, mas ele tem que mostrar por que aquela transformação é especial com aquele expert. O conteúdo já tem que mostrar isso. Gatilho mental do porquê. Se não tem, fica fraco. A arquitetura de conteúdo fica desamarrada. Então é isso. E outra coisa importante, lembre-se de que o cronograma de lançamento, ele tem que ser um cronograma pré-fixado, né? Você tem que ter a sua estrutura, o seu cronograma. O que você precisa é modelo de planejamento de lançamento. É igual uma agência de marketing tem a sua arquitetura de gerenciamento dentro do ClickUp, dentro do Notion. No caso, a minha é dentro do Notion, né? Eu vou mostrar para você como que funciona. E aí depois você tem acesso a ela, você pode comprar essa ferramenta lá na Hotmart, que aí eu te mostro já. Tem pessoas que têm facilidade com o Notion, com o ClickUp, e tem pessoas que têm menos facilidade. Tem pessoas que gostam de fazer essa gestão toda por planilhas. Eu nunca consegui fazer isso por planilhas, Caíto. Eu era desengonçada. Ah, sei como é isso. Eu nunca consegui fazer. Então, aí quando começou a rodar muita propaganda do Notion, e aí eu falei assim, quer saber, eu vou adaptar isso daqui para lançamentos, né? Então vamos lá. Então eu coloco aqui 7 passos para poder organizar o que o meu cliente precisa saber junto comigo. Eu sempre vou colocar o meu cliente dentro dessa página junto. Então aqui ó, a página ela está compartilhada comigo e com a minha cliente que está ali atrás, né, na bolinha ali. Então quando o cliente entra, eu vou primeiro apresentar os pilares do lançamento, né, o que a gente coleta de dor, desejo, persona, da persona, da promessa, né, a gente anota nesse passo. Aí depois aqui é um onboard, é tudo que eu preciso fazer para o lançamento começar a acontecer, para o conteúdo, para tudo começar a acontecer. Eu entro dentro desse bloco e vou dando um check em atividades e estabelecendo datas para atividades. Aí depois eu venho para a linha editorial, produzindo aquilo que a gente tem que falar na rede social. Deixa eu entrar nos primeiros blocos antes de avançar para você ver. Então aqui nos pilares do conteúdo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Caíto, é falar sobre dor, desejo e medo. A dor, desejo e o medo, Caíto, eles estão relacionados à persona. Não está relacionado ao tipo de promessa que você vai dar para ela. A dor, o medo e o desejo é algo que existe naturalmente na sua persona. Antes de você apresentar qualquer tipo de solução. Quando você apresenta uma determinada solução para ela, vão surgir outras variáveis que você precisa analisar. Por exemplo, objeção. Quando surge a objeção? Quando você dá uma solução para ela. Ah, Sheila, olha, tem como você resolver a dor de estômago com alguma coisa. Dor de estômago é a dor. Alguma coisa é a solução. Aí eu vou perguntar, tá bom,
Mas me fala o que você vai me oferecer para solução de dor de estômago e eu vou analisar se é o que me convém. Tá bom, Sheila, você pode resolver dor de estômago com omeprazol. Ah, tá, mas olha, o omeprazol não é uma coisa que eu acho legal, porque eu só tô remediando uma dor, eu não tô fazendo nenhum tipo de tratamento para isso, né? Ah, entendi, Sheila, então você gosta de algo mais natural? Ah, então tá bom, Sheila, o que você acha então de começar a tomar meio litro de água com limão todos os dias em jejum na hora que você acorda e só depois de meia hora você se alimentar? Você topa? Mano, eu topo, parece meio difícil, mas eu topo, é a solução que vai me aliviar a dor de estômago, ok. Então você vê que na hora que eu vou dar uma solução para a pessoa é quando outras coisas surgem. E quais são essas outras coisas, ô Caíto? Crenças, objeções, oportunidades que ela não vê, obstáculos, faz por achar que é certo, mas não é, vantagens que ganha, maiores benefícios que ganha, atalhos para essa solução, vantagens da escolha dessa solução. Tudo isso daqui que você tá vendo na tela só vai surgir na parada quando você dá a promessa para sua persona. Então, quando você for colocar lá no ChatGPT, qual é o obstáculo? O obstáculo só vai poder ser dado se você apresentar a promessa para o ChatGPT. Ó, a dor da persona é essa, o ChatGPT. Mas a promessa que eu tenho para ela é essa. Qual que é o obstáculo para essa promessa? Qual que é a vantagem para essa promessa? Qual que é a crença para essa promessa? Você entendeu? Entendi. Isso também não é ensinado nos cursos de lançamento. Isso é o que eu ensino, é o que eu falo. Então vamos lá. Feito isso, quando você vai aterrissar o seu cliente de lançamento, você vai lançar o cara, o que você tem que fazer? Você não pode deixar o cara perdidaço. Então é isso, ó, você aterriza o seu cliente aqui falando para ele, olha, tem coisas que a gente tem que fazer, o passo 1 é esse, o passo 2 é esse, o passo 3 é esse. Então, logo, na primeira reunião, já é isso daqui. Eu já sento com o cara e já vou estabelecer, olha, a data para você fazer isso é essa, a data para eu fazer isso é essa. O cara já vai saber tudo o que tem que acontecer nos próximos dias. Aí beleza, vamos, aí depois a gente vai lá, anota tudo nos pilares do lançamento, na data exata que tem que anotar, aí vem para a criação de linha editorial. Como que eu crio uma linha editorial? Aí eu tenho um prompt, coloco lá o prompt no ChatGPT. Eu preciso que o ChatGPT analise o mecanismo único do método que eu entrego. Eu preciso que ele analise o escopo do meu método. Ou seja, o cliente tem que ter escopo pronto pra gente montar uma linha editorial. Não tem como, Caíto, você construir conteúdo se você não sabe para onde você vai levar a persona. E é cheio de expert que vai tentar fazer você criar conteúdo para ele sem ele te dar o método dele oficializado. Ele tem que oficializar o método e muitas vezes você vai ter que ajudá-lo nesse trabalho, porque às vezes o cara entrega um método que é descompensado, que é torto, que é saci pererê. Então aí você vai ter que olhar de maneira mais estratégica e pensar qual que é a jornada de compra e a jornada de aprendizagem desse aluno. Será que está condizente? Porque se o cara vende o curso e depois o aluno cancela, você está no prejuízo. O curso é responsabilidade dele. Só que se você entrou no projeto e você quer faturar junto, se você não olha para a estrutura do curso dele, você entende que depois o prejudicado é você também? Pior que é verdade. Então você precisa olhar para o curso e a maioria dos lançadores não olham, infelizmente. Então, aí eu vou lá, dou pro ChatGPT os pilares do método, promessa, tudo mais, dou tudo que eu preciso de informação pro ChatGPT e vou pedir pro ChatGPT. Baseado nisso, aí eu quero que a hora que você constrói as linhas editoriais para mim, eu quero linha editorial para Reels, eu quero linha editorial para lives de YouTube. E aí o que eu vou fazer? Ele vai me dar conteúdo aqui para 300 anos. Aí eu vou analisar o que cabe eu colocar para dentro do projeto de lançamento, que ele vai me trazer um monte de ideia. Por exemplo, lives. A gente tem que fazer num lançamento 16 lives.
Só que o expert não dá conta. Tem expert que dá até mais. Já aconteceu, cliente fazer mais. Mas essa minha cliente de agora, ela só conseguiu fazer 3 lives das 16 que seriam padrão. Então eu falei assim, o que eu vou falar? Eu vou pegar uma linha editorial numa live, outra linha editorial na outra. Eu falei assim, não faz sentido. O conteúdo vai ficar desamarrado. É melhor eu pegar uma linha editorial só e fazer as lives que ela conseguir só dessa linha editorial. Então eu falei para ela em reunião, olha, vamos escolher somente esse tema, transformando sua clínica em uma referência no mercado. E por que eu escolhi esse tema? Porque lembra que a minha persona gosta de estrelato? Referência. Então falei, olha, dentro desses temas, você vai ver a quantidade de lives que consegue produzir e vai falar sobre qualquer um desses microtemas dentro desse macro tema aqui. Então, beleza, escolhi a linha editorial do lançamento para live, depois eu vou fazer isso para Reels. Reels normalmente mistura, porque a gente vai falar de dor, desejo. Uma dor, desejo, normalmente não tem como seguir muito ali uma sequência, né? Uma série de vídeos, né? Reels é mais desapegado em relação a isso. Mas beleza, escolhi isso, vou conectar isso com a dor. Aí depois de conectar com a dor ou com o desejo, eu vou construir a ideia da pauta, falo para... Eu não, a pessoa vai construir a ideia da pauta em cima do tema e da dor ou desejo que eu estou pedindo para ela. Ela vai falar a ideia do que ela quer falar naquele material. Aí eu pego a pauta dela e coloco no framework de copy. É igual o que você fez para scriptar o conteúdo. A gente escolheu ali jeito errado, jeito certo ou oportunidade, né? O conteúdo do Reels, ele também tem que ter um framework. E existem vários frameworks. Por exemplo, o jeito errado, jeito certo também. Então eu vou reescrever aquilo que ela falou dentro desse novo modelo. Só que o mercado hoje mudou. Então a gente não pode focar só na copy, o framework. Se a gente focar no framework, a gente vai acabar falando demais. E quando se fala demais na rede social, a gente perde o engajamento, a gente perde a possibilidade de viralização. Então, você tem que dar uma ênfase nos formatos hoje de Reels do que necessariamente no framework da copy. E isso é uma sacada fantástica, né? Só que aí entra o trabalho do social media, porque você tem que trabalhar e desenvolver desenvolver formatos de Reels, e a gente tem que trabalhar a criatividade, né? Como que é o seu arquétipo criativo aí, o seu arquétipo criador? Tá ativo? Tá mais ou menos. Não ativo assim, não. Tem que melhorar. Aí você vai praticando diferentes formatos para pedir pro seu expert gravar, né? Feito isso, linha editorial criada, você vai pro bloco de criação de conteúdo. E ali no criação de conteúdo a gente vai começar a ter ali os reels, ter as lives que foram feitas, ter os posts que foram feitos. E aí vai colocando tudo aqui no mesmo bloco e também vai scriptando dentro dele, né? Aqui, ó, o conteúdo desse material aqui, ó. Ah, sim. Então a gente abre e já tá a cópia ali dentro. Por isso que eu não gosto de planilha, porque eu encontro tudo no mesmo lugar, né? E esses conteúdos são tudo para querer dentro do prazo do cronograma que você me falou, dos 45 dias. Isso, tudo dentro do prazo do cronograma. Aí beleza, aqui dentro eu organizo o lançamento em si. É onde eu coloco a cópia de página, a cópia do webinário, é onde eu faço o checklist técnico. Checklist técnico, eu mostro para o cliente o que está sendo feito, porque muitas vezes o cliente acha que você não está fazendo nada. Então é importante você falar para ele, né? Então aqui, por exemplo, configurações estruturais. E aí eu pego, dou o link aqui do bloco, falo assim, ó, vai lá, valida para mim ver tudo que eu tô fazendo. Então, ó, fiz lá o branding do evento, coloquei o link da comunidade no Facebook. Aí criei ali o nome do produto, criei o domínio, enfim, vou colocando configurações de e-mail marketing.
Hotmart Send, e e-mail profissional criado lá no Zorro, estruturas de páginas, scripts, e aí vem configurações GTM, aí configurações da BM, configurações do Stape. Tudo isso daqui, o cliente vai olhando e vai falar assim, nossa, tô bugado. Mas é importante ele ver, para ele entender o que você está fazendo na retaguarda. Isso daqui é estratégia também. Porque se eu, lá na hora da nota do evento, vinha uma nota abaixo de 9.3, você sabe que você vai trazer uma lead desqualificada para ele. E ele tem que saber isso. Olha, sua responsabilidade é fazer bom conteúdo, Só que se eu também peco na minha configuração, eu vou trazer uma lead ruim para você. Então, minha configuração tem que ser legal. Aqui a esteira, eu falo pro meu cliente, coloca todos os produtos que você vai criar, ou tem vontade de criar aqui, a gente vai sentar, vai fazer uma reunião sobre esses produtos. Vou fazer upsell, downsell, vamos começar a organizar o que a gente vai vender durante um lançamento, ou que você pode depois até usar como produto perpétuo. Gestão de acessos, branding. Branding não é o que normalmente as pessoas fazem. Eu aqui puxo pro Primal Branding. O Primal Branding, assim, resumidamente, né, é o que o Paulo Cuenca fala. Eu nunca fiz curso com o Paulo Cuenca, mas eu li o livro do Patrick Hanlon, que foi de onde o Paulo Cuenca tirou o conhecimento para poder fazer o curso dele. Então, a gente lida aqui com 7 aspectos de criação de comunidade. É isso que eu falo pro meu cliente logo que ele fecha comigo. Eu falo, você vai ler o bloco de Primal Brand, você vai ter que entender quais são os requisitos de marca que você precisa ter para ter uma rede social. Você vai ter que trabalhar anticrença, crença, linguagem, ritual, história de criação, liderança e ícones. Anticrença é o ponto mais forte que ele vai ter que trabalhar, porque muitas pessoas não querem ter haters em rede social e tem medo de julgamento. Então não se expressa como deveria se expressar realmente por medo do que vai ouvir. E ali, o bloco de gestão de tráfego, onde eu vou colocando os criativos que nós vamos fazendo, né? E aí eu vou colocando o link no Drive. Então, todos os criativos que ela gravou estão aqui. Só que tem mais, tem criativos virais, tem criativos posts, e todos eles estão organizados iguais. Então é isso. Aqui na parte de gestão de lançamento, você consegue perceber que quando o cliente seu, ele chega, ele vai ter microetapas, ou seja, cada bloco desse é uma microetapa, que foi o que eu te falei no começo da sua mentoria de hoje. E o projeto todo é tudo isso que você está vendo, que é um cronograma de lançamento. Ah, tem uma etapa, claro, que é você mostrar para o cliente como que ele vai saber da data dos lançamentos que estão acontecendo. 30 dias mais 15, 45 dias. Você viu aqui a contagem? Sim, sim. Então eu começo em menos 30 e aí termino em mais 15. Então, o que ele vai saber aqui? Que depois da data do evento, semente, abriu a inscrição, com 15 dias eu tô fechando o projeto com ele. É onde é o debriefing. Com 7 dias encerrou as vendas, aí com 7 dias é o debriefing, e aí depois disso é a organização para a entrega do projeto, né? 45 dias no total. E assim eu sigo essa lógica para todos os clientes. Ufa! Eu não tinha tanta ciência, igual você mostrou agora com essa planilha do Notion. Que para mim, eu pularia algumas etapas aí, porque eu realmente não tinha consciência disso. Aí com essa planilha aí, dá pra organizar melhor um lançamento semente agora. Ainda mais com as datas estipuladas para mostrar pro pessoal em 45 dias sobre como fazer, né, esse lançamento semente. Sim. Mas se você quiser acompanhamento em algum lançamento específico, também tenho mentorias para acompanhamento de lançamento. Eu também faço reuniões de debriefing, ou seja, você quer fechar um lançamento, eu faço também análise de lançamento. Em relação à estrutura do lançamento, muitas vezes eu ouvi assim de faixa preta falando para mim, Sheila, você sabe mais do que eu. Então, o que muda de lançador assim para lançador? Organização. Às vezes a técnica é a mesma para todo mundo, sabe, Caíto? Mas a organização faz com que a gente consiga ir mais longe, sabe? Não necessariamente mais rápido, sabe? Mas mais longe.
né? Eu vi debriefings de pessoas que são faixa preta e que não sabiam o que era copy. E tava Caramba. lá fazendo análise de lançamento. Eu fico, assim, às vezes revoltada com isso, sabe? Por isso que eu falo, o segredo não é você ir mais rápido. Você pode contratar um gestor de tráfego, você pode ter a grana para contratar um copywriter, você pode ter a grana para montar a sua equipe para você fazer um lançamento milionário. Se você tiver quem paga as suas contas, ou seu dinheiro vem de outro lugar, você vai lá, faz um social selling com um cara que tem 1 milhão de seguidores. O seu primeiro lançamento pode ser um 6 em 7, entendeu, Kaique? Caíto. Então, não necessariamente o mais rápido é a pessoa que sabe mais. A estrutura faz com que você, uma boa estrutura desenhada, faz com que você vá mais longe. E é por isso que eu gosto de posicionamento. Porque é a estrutura que eu entrego para a pessoa montar o negócio dela, ou montar a estrutura online, ou ela querer vir para o digital, faz com que as pessoas tenham discernimento, clareza, que não é um negócio para você ganhar dinheiro hoje. É um negócio para você construir. Então, a pessoa vem para mim, eu vou desconstruir a ideia do Érico Rocha do 6 em 7, sabe? Você pode fazer, mas a gente vamos bater se você tem a condição básica para conseguir arquitetar isso agora, né? E aí eu aterrizo a pessoa, né? Não é para chegar em... Ninguém vai chegar em mim com o sonho de querer ganhar 100 mil reais amanhã. Não é, eu não sou esse tipo de profissional. Eu também tento conscientizar as pessoas assim, que é esse nível de consciência delas. Não é? Não, mas eu gostei bastante da sua didática, da sua forma de ensino. Toda a sua experiência me deu mais do que uma luz aí para eu começar a fazer os lançamentos de sementes agora. Que bom. Agradeço E bastante. olha, quando você fizer lançamento e você conseguir desenrolar na estrutura que eu tô te mostrando, me dá um feedback. Então, quando você chegar lá, você tiver um sucesso, você vê que você fez uma copy, que a sua persona gostou, sabe? Que saiu venda, que você desenrolou o trabalho de maneira mais rápida, cara, vai lá, faz um stories, me marca, me manda um vídeo que eu vou ficar extremamente feliz. E depois fala que não quer ter uma comunidade. Ela tá juntando uma prova social. Verdade, isso quem sabe, assunto mais pra frente. Vamos ver. Caíto, É um prazer, Sheila. gratidão, o prazer foi meu, excelente final de semana pra você. Igualmente. Manda um abraço ao Caio por mim. Abraço, Agradecer tchau, ele também. tchau.